Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Professor Mário Roberto oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. No Equador, uma tragédia. Há 10 dias para as eleições presidenciais, o candidato e jornalista Fernando Villavicencio é assassinado após um comício. O governo equatoriano declara estado de exceção e mantém a data das eleições para o dia 20 de agosto. Os Estados Unidos e a União Europeia condenam o assassinato do candidato. No interior do Ceará, um homem é vítima de tentativa de homicídio. O governo federal pretende criar o imposto do pecado sobre itens nocivos à saúde e ao meio ambiente em 2027. Em São Paulo, uma onça parda é capturada dentro de uma casa em Fernandópolis. O país africano Níger forma um governo após os militares tomarem o poder. E a China registra deflação pela primeira vez desde 2021. A partir de agora, no Jornal Mundial. No Equador, um crime horrendo contra a democracia aconteceu. O jornalista e candidato presidencial equatoriano Fernando Villavicencio, de 59 anos, foi assassinado nesta quarta-feira. Caio Teles traz agora mais detalhes sobre esse assunto para a gente, direto de Fortaleza. Boa noite, Caio. Quais informações você traz para a gente dessa tragédia? Olá, muito boa noite, Alice, Gabriel e todos que estão ligados aqui no Jornal Mundial. Bom, as informações que eu trago, viu, Alice, é sobre o presidente do Equador, Guilherme Lasso, que decretou estado de exceção e garantiu que as eleições presidenciais estão mantidas para o dia 20 de agosto. Lasso faz um pronunciamento durante a madrugada desta quinta-feira. O estado de exceção no Equador tem validade por 60 dias e permite que as Forças Armadas vão às ruas apoiar o trabalho da polícia. O presidente fica autorizado a suspender ou limitar os direitos de inviolabilidade, de resistência e correspondência e os de liberdade de trânsito, reunião e de informação. A declaração de Lasso foi feita horas depois de um dos candidatos à presidência, Fernando Villavicencio, ser assassinado a tiros e o deixar um comício em que 9 pessoas ficaram feridas no atentado e 6 foram presas. Um dos suspeitos foi morto em uma troca de tiros com a polícia. Lasso afirmou que o estado de exceção, as Forças Armadas foram mobilizadas para garantir as eleições e a segurança nacional. Lasso disse ainda que o Equador não vai retroceder diante daquelas que buscam amedrontar o país. O presidente afirmou que as instituições democráticas não vão entregar o poder ao crime organizado. Essas são as informações, volto com vocês. Qualquer atualização nesse caso, a gente volta a falar aqui no Jornal Mundial. Volto com vocês no estúdio do JM. Realmente uma situação muito triste. Obrigada, Caio, pelas suas informações. Boa noite para você. Os Estados Unidos e a União Europeia condenaram o assassinato do candidato à presidência do país equatoriano. Eles declararam o crime como atroz e um ataque contra a democracia. O presidente Guilherme Lasso decretou 3 dias de luto e estado de exceção por 60 dias em todo o território. Em Camusim, no Ceará, um homem identificado como Felipe Alexandrino do Nascimento, de 24 anos, foi vítima de tentativa de homicídio. Uma dupla trafegando em uma moto preta chegaram repentinamente na vítima e efetuaram cerca de 4 disparos de arma de fogo. Apenas um dos disparos alvejou o ombro da vítima. O crime aconteceu nos conjuntos da Ana Maria, no bairro Boa Esperança. A vítima foi socorrida e levada ao hospital, onde foi medicado e recebeu alta médica. Ainda não se sabe a motivação do crime e as equipes policiais estão à procura dos suspeitos.
Uma onça parda foi capturada dentro de uma casa no bairro Coester, em Fernandópolis, no estado de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o morador ouviu o cachorro latir e encontrou a onça no quintal. O animal chegou a atacar o cão, que foi encaminhado ao veterinário. Em seguida, a onça fugiu para outras casas vizinhas. O animal, de aproximadamente 40 quilos, foi sedado, capturado e passou por avaliação. Depois será devolvido à natureza. Veja a seguir, o governo federal pretende criar um imposto sobre itens nocivos à saúde e ao meio ambiente em 2027. E o país africano Níger forma um novo governo após os militares tomarem o poder. Jornal Mundial é patrocinado por Professor Mário Roberto, Renovação e Compromisso. Herbert Importados, a loja mais amada de Camusim. Luciene Manicure e Pedicure. MN Modas, organização Márcia. Mix Digital, comunicação visual. O mundo é mix. Vamos saber agora como vai ficar a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Marcelo Marques, direto de Goiás, traz as informações para a gente como vai ficar a previsão do tempo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Alice. Boa noite para você também que nos assistem. Vamos ver agora os destaques da previsão do tempo para amanhã. A secura e a chuva ainda estão se dividindo em algumas regiões do Brasil. O sol vai brilhar forte na maior parte do país, inclusive em São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória, onde as chuvas cairão por causa da passagem de uma frente fria. Nos próximos dias, o sul enfrenta a passagem de mais uma frente fria. A preocupação ainda é com a chuva que pode apertar em vários momentos do dia, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No Nordeste, a previsão é de chuvas isoladas. E também a massa de ar seco que está instalada no centro do país ainda permanece intocável. As instabilidades que avançam pelo sul e sudeste não tiveram força suficiente para furar esse bloqueio quente e seco. Os biomas já sofrem muito com as queimadas nesse período do ano, mas por conta do El Niño, essas ocorrências de fogo podem ser ainda mais diversas, de acordo com os meteorologistas. O ar tem mantido muito mais seco e mais quente. A chuva ainda, que pouca em algumas regiões, como na Amazônia, não tem sido suficiente para ajudar a conter o avanço das chamas. De janeiro até agora, o Cerrado e a Amazônia são os biomas mais castigados pelo fogo. A umidade também não é uma das melhores, e isso traz algumas consequências, como o aumento do número de focos de incêndio, complicações respiratórias e, portanto, alguns cuidados devem ser tomados, bem como evitar a exposição de fazer exercício ao ar livre, o uso de umidificadores em ambientes fechados e, o mais importante, beba bastante água. Vamos ver agora a previsão do tempo para algumas capitais nesta sexta-feira. Em Florianópolis, Santa Catarina, a mínima será de 19 graus, enquanto a máxima será de 25. Na capital maravilhosa, o Rio de Janeiro terá a mínima de 17 graus e a máxima não passa dos 30. Já em Teresina, no Piauí, a mínima será de 22 graus, enquanto a máxima será de 35, uma das capitais mais quentes da região nordeste do país. Em Goiânia, capital de Goiás, a mínima será de 18 graus e a máxima de 32. Já Cuiabá, no Mato Grosso, alerta porque será mais uma vez a capital mais quente do país, com mínima de 22 graus e máxima de 40 graus. Já em Porto Velho, na Rondônia, a mínima será de 23 graus e a máxima de 36. Uma boa noite a todos e até amanhã. Gabriel, Alice. Muito obrigado, Marcelo. Até amanhã. O governo federal está pretendendo criar um imposto do pecado sobre itens nocivos à saúde e ao meio ambiente em 2027. A reportagem é de Rodrigo Jesus. O governo pretende criar um imposto do pecado sobre itens nocivos à saúde e ao meio ambiente em 2027.
Já com a alíquota cheia, a alíquota total sem o valor de transição. A informação é do secretário extraordinário para a reforma Bernard App. Também chamado de imposto seletivo, o imposto do pecado vai onerar alguns produtos considerados prejudiciais. O tributo vai substituir o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que incide na importação e na saída dos produtos manufaturados nas fábricas. O imposto seletivo, em 2027, provavelmente vai alíquota cheia também. Não será definido necessariamente, mas como será o IPI para todos os produtos que não são fabricados na Zona Franca de Manaus. Muito provavelmente ele vai ficar com alíquota cheia, afirmou. O texto da reforma não estabelece o prazo para a criação do imposto seletivo. Está previsto apenas que o tributo fará parte da base dos cálculos do imposto, como ICMS, ISS e PIS, que serão extintos com a reforma. Isso significa que o imposto do pecado já poderá ser implementado durante o período de transição da reforma. Segundo o AP, a ideia do governo é criar um imposto em 2027, com alíquota cheia sobre produtos, e fazer a transição até 2033. O imposto seletivo tem a intenção de desestimular o consumo de produtos como cigarro e álcool, que serão sobretaxados. Mas a lista com os produtos vai ser regulamentada só depois da aprovação da reforma. Segundo o cronograma do Ministério da Fazenda, a lei ordinária que vai regulamentar o imposto seletivo será publicada entre 2024 e 2025. A proposta da reforma tributária prevê a unificação de 5 tributos. Os impostos que serão unificados são o IPI, o PIS e o CONFIS, que são federais, e o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Esses tributos deixariam de existir e seriam criados 2 novos impostos sobre valor agregado, os IVAs, uma série gerenciada pela União e a outra teria gestão compartilhada por estados e municípios. A China entrou em deflação pela primeira vez em mais de 2 anos. Enquanto a maioria das principais economias luta com o aumento dos preços, a China entrou em deflação pela primeira vez em mais de 2 anos. De acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas, o índice de preços ao consumidor do gigante asiático registrou uma queda de 0,3% em julho, penalizado pela crise no setor imobiliário e pela fragilidade do consumo doméstico, que dificultam a recuperação econômica. Embora essa queda de preços possa parecer benéfica para o poder aquisitivo, no longo prazo é uma ameaça macroeconômica, porque os consumidores tendem a adiar as compras à espera por novas quedas nos custos. E na ausência de demanda, as empresas são obrigadas a cortar a produção e a aceitar novos descontos para liquidar seus estoques, enquanto congelam contratações ou fazem demissões. A China já vivia um breve período de deflação no final de 2020 e início de 2021, principalmente devido ao colapso do preço da carne suína, a mais consumida no país. Desta vez, muitos analistas temem um período mais longo, no momento em que o país vive uma queda nas exportações e o desemprego entre os jovens atinge um recorde acima dos 20%. A deflação pode ameaçar a meta de crescimento do governo de cerca de 5% para este ano. Segundo dados oficiais, o Produto Interno Bruto do país aumentou apenas 0,8% entre o primeiro e o segundo trimestre de 2023. Os militares que tomaram o poder no Níger anunciaram a formação de um governo nesta quinta-feira. A Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental se reúne na Nigéria para debater a crise no país. O presidente do Conselho Nacional pour la Sauvegarde de la Patrie, chefe de l'État, chefe do gouvernement, assinou ce jour. O regime militar que surgiu do golpe de Estado no Níger anunciou nesta quinta-feira que formou um governo poucas horas antes do início de uma reunião de cúpula de emergência dos países da África Ocidental que buscam o retorno ao poder do presidente destituído. Os militares nomearam na segunda-feira um primeiro-ministro civil e anunciaram na madrugada desta quinta a formação de um executivo com 20 ministros, que inclui 2 generais à frente das pastas do interior e da defesa. O novo governo representa a consolidação do poder dos militares que derrubaram em 26 de julho o presidente Mohamed Bazoum, que está detido desde então.
Os governantes dos países que integram a Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental, contrária ao golpe de Estado, se reúnem nesta quinta-feira na capital da Nigéria, depois do fracasso do ultimato anunciado aos militares que tomaram o poder no Níger. A CEDEAO reiterou a preferência pela via diplomática para restabelecer a ordem constitucional no país, mas não descartou a possibilidade do uso da força. O Níger é o quarto país dentro do bloco regional a sofrer um golpe de Estado desde 2020, depois de Guiné, Mali e Burkina Faso. Os dois últimos, ex-colônias francesas como o Níger, expressaram solidariedade ao novo regime e afirmaram que uma intervenção militar vai ser considerada como uma declaração de guerra. Moradores se queixaram de um poste com defeito há mais de um ano em um dos bairros de Fortaleza. Pedro Gabriel traz as informações na reportagem. Nossa equipe saiu há poucos instantes lá da Avenida Nepomuceno, onde estava acontecendo um curto-circuito em um dos postes lá da Avenida Nepomuceno. Agora, nossa equipe se encontra na Travessa José Onofre, bem próximo aqui da Avenida Contorno Sul, bairro Novo Mudubim, em Fortaleza. O problema aqui, ele se estende há mais de um ano, aqui na Travessa José Onofre, é esse poste, que ele está assim, com queixas de cair há mais de um ano. Essas imagens que vocês estão acompanhando aí é do MAPES, de fevereiro de 2022, quando esse poste já estava assim. Os moradores pedem que a equipe da Enel venha até esse ponto para fazer a remoção desse poste, para não ter um acidente maior, porque o poste ele está há mais de um ano nessa situação e os moradores têm medo de ficarem transitando aqui pelas calçadas, têm medo de passarem aqui por conta que esse poste ele pode cair a qualquer momento, que vocês estão acompanhando aí, ó. Ele está completamente danificado. O caso é na Travessa José Onofre, bem próximo da Avenida Contorno Sul, bairro Novo Mudubim. De Fortaleza, Pedro Gabriel, para a TV Louren Repórter. A edição de hoje fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, é só você voltar o vídeo aqui no YouTube. Boa noite. Amanhã você vai ver as notícias da manhã e da tarde no Boa Tarde Mundo com Caio Teles. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento: Herbert Importados, a loja mais amada de Camusim. Luciene Manicure e Pedicure. E Mix Digital, comunicação visual. O mundo é Mix.